Iniciando então a correção da prova de calendário, a prova A, sobre termodinâmica, transformações gasosas. Questão número 1 fala sobre as grandezas que definem completamente o estado de um gás. São elas a temperatura, né? O volume e a pressão, né? Na fórmula fica pressão vezes volume dividido pela temperatura, tá? E isso vai ser igual a uma constante, tá? A gente chama de K. Então tá aqui é a questão na prova A é a letra E. Já na questão número 2, de acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, é necessário. Veja, nós temos então pressão, volume e temperatura, né? Isso é igual a uma constante. Bom, se a transformação é isotérmica, não precisamos da temperatura. De maneira que, se eu aumento a pressão, porque para que o produto de pressão vezes volume seja uma constante, né? Então, se eu aumento a pressão, eu obrigatoriamente tenho que diminuir o volume. Veja, vou dar um exemplo com números. Vamos supor que a pressão é 2. Tá? Vamos supor que é 2. E o volume é 4. Tá ok? A multiplicação disso vai dar 8. Então, 8 é a nossa constante, é o nosso K. Tá? Esse valor ele não pode mudar. Então, nesse caso, ele deu um exemplo que aumentou a pressão, né? Vamos imaginar que a pressão tenha aumentado para 8. Tá? Qual é o número que multiplicado por 8 vai dar a nossa constante 8? Tá? Só pode ser 1, né? Então, veja que aumentou a pressão, obrigatoriamente tem que diminuir o volume na mesma proporção para que o produto disso daqui permaneça constante, ou seja, o nosso exemplo aqui, 8, tá? Um outro exemplo, vamos imaginar que a pressão fosse 1, tá? E o volume fosse 3, tá? O produto disso aqui é 3, então a nossa constante K seria 3. Vamos imaginar, né, que a pressão aumentasse para 6, por exemplo, tá? 6. Qual é o número que multiplicado por 6 ia dar 3? Teria que ser 1 meio, né? Ou 0,5, né? De maneira que 6 dividido por 2 ia dar 3, né? Ia dar a nossa constante 3. Ou seja, aumentou a pressão, diminuiu o volume. É claro que tudo isso é verdade ao contrário, né? Se eu aumentar o volume, se eu aumentar o volume, para que isso permaneça constante, esse produto, tem que diminuir a pressão, tá? Então, no nosso caso aqui, aumentou a pressão, obrigatoriamente tem que diminuir o volume para que isso permaneça constante. Constante, o produto, né? De P vezes V. Então, na prova A é a letra E, diminuir o volume. Na questão número 3 da prova A, tá? Em uma certa quantidade de ar está aprisionado em um cilindro, né? Em um cilindro com êmbolo. O que é o cilindro e o êmbolo, tá? O cilindro é essa peça aqui. E o êmbolo é uma peça que a gente representa assim. E essa peça pode ir para cima ou para baixo, diminuindo esse espaço aqui dentro
do cilindro, onde a gente vai aprisionar o nosso gás, tá? Então, uma certa massa de gás está aprisionada aqui dentro, né? Temos um gás aqui dentro, então, aprisionado. E está, né, no estado A, no estado inicial, né? No estado A, a pressão é de 1 atm, né? Então, vou ter o estado A e vou ter aqui o estado B. Então, no estado A, a pressão é 1 atm. E o volume, né? O volume é 200, inicial, né? No estado A, 200 centímetros cúbicos. Aí veja o que aconteceu. Admitida a temperatura constante, então é uma isotérmica, né? Não precisamos da temperatura. Se o volume for diminuído, falta um Nzinho aqui, né? Diminuído para 120 centímetros cúbicos, veja, ó, diminuiu para 120 centímetros cúbicos. Pessoal, se diminuir o volume, eu já sei que tem que aumentar a pressão. Porque olha lá, isso aqui tem que permanecer constante, né? Então, se eu diminuo a grandeza, eu tenho que aumentar outra, para que PV permaneça constante. E eu percebo, né, que o volume diminuiu exatamente pela metade. Consequentemente, eu já sei que a resposta vai ser de uma pressão dobrando. Se o volume diminuiu pela metade, a pressão vai para 2 atm, tá? Eu já sei a resposta, por conclusão óbvia. Mas vamos verificar isso, né? Então, eu tenho lá, ó, pressão no estado A, volume no estado A. Tem que provar isso, né? Na prova. É igual a pressão no estado B vezes o volume no estado B. Então, tem aqui a pressão é 1, o volume é 240, isso no estado A. No estado B, eu estou procurando a pressão, tá? E eu tenho aqui o volume, tá? Ah, professor, tu não sabe já que a pressão é 2 atm? Sim, mas por conclusão, né? O exercício não me dá isso, né? Eu estou procurando isso daqui, tá? Então, imagina aqui, inicialmente, né? Eu vou botar aqui, ó. Nosso X aqui no problema. O problema é a pressão, tá? Então, aqui é o nosso problema. Então, fica aqui, ó. 240 vezes 1, 240, né? Eu vou isolar a pressão. Do lado da pressão está 120. Eu vou jogar para o outro lado. Se está multiplicando, passo dividindo. Então fica aqui, ó. Pressão é igual a 240 dividido por 120. E isso vai dar 2. Como eu já tinha concluído lá por lógica, né? Porque o volume diminuiu pela metade, então a pressão tinha que dobrar, tá? Indo lá para a questão número 4 da prova A, tá? Da prova A. Diminuir um pouquinho aqui. Ok. Então, eu tenho, ó, o gráfico acima representa o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boole. Boole e Mariotti, né? Onde PV é igual a K. Com relação à curva, pode-se afirmar que, bom, é lei de Boole e Mariotti, e a gente sabe que essa hipérbola aqui, né, é uma isoterma. Então, nós temos aqui uma representação da transformação de um gás a temperatura constante. Então, a transformação isotérmica, né? E o nome dessa curva aqui se chama isoterma, essa hipérbole. Então, aqui, nas questão aqui, ó, nós já podemos riscar a letra A, que está dizendo que é uma isocórica. Já podemos riscar a letra B, que é uma isocórica. E já podemos riscar a letra E.
Sobrou, então, apenas a letra D, né? E C. Está invertido aqui, mas vamos nos orientar como está aqui, tá? Então, a letra D está aqui em cima, né? E a letra C. Qual das duas está certa? Tá? Então, eu pego qualquer ponto, né? No gráfico, esse ponto, onde eu posso obter duas informações, né? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho pressão e volume lá embaixo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu tenho pressão, né, e volume lá embaixo. Se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho pressão e tenho volume aqui embaixo. Então veja, se eu multiplicar aqui, ó, nesse ponto A, vou chamar esse aqui ponto A, ponto B e ponto C, tá? Então veja que o produto de pressão vezes volume é igual à nossa constante. Então se eu pegar no ponto A, eu vou ter 4 vezes, né, 0,5, que vai dar 2. Se eu pegar no ponto B, né, é 2 vezes 1, que também vai dar 2. Se eu pegar no ponto C, é 1 vezes 2, que também vai dar 2. Tá? Comprovando que P vezes V, né, é constante. Então, nós temos aqui, ó, é uma isoterma, onde o K é igual a 2. A próxima questão diz o seguinte, ó, um gás no estado A apresenta um volume de 16 litros, a pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás? Então aqui a pergunta está aqui, ó, né? Qual será o volume do gás no estado B, se a temperatura for dobrada, mantendo a pressão constante? Então eu tenho uma transformação aqui isobárica, tá? Então tirando os dados aqui, ó, com calma, né? Estado A e o estado B. Fazendo com calma para não errar, né? Se é uma isobárica, né? Como está dizendo aqui, ó. Então as informações relativas à pressão não são necessárias. Eu só preciso de temperatura e volume no estado A e temperatura e volume no estado B, tá? Então ele está me dizendo aqui, ó, no estado A o volume é 16 litros. Já ele fala a pressão aqui, ó, mas como eu disse, não precisamos da pressão, porque é uma isobárica, né? Vai ser 5 atm então no estado A e 5 atm no estado B. Eu preciso da temperatura no estado A, que é 300 Kelvin. A temperatura tem que estar sempre em Kelvin. O volume pode estar em qualquer unidade, tá? Litros, centímetros cúbicos, metro cúbico, só tem que estar na unidade de volume. Então, ele quer o volume no estado B. Essa é a minha pergunta. Se a gente dobrar a temperatura. Então, dobrou a temperatura, era 300, passou a ser 600 Kelvin. Ok? Ó, veja que volume por temperatura tem que ser igual a uma constante, né? Se eu aumento uma grandeza, eu vou ter que aumentar outra para que essa divisão, né, ela permaneça constante, tá? Então eu já sei a resposta, né? Porque se aumentou a temperatura, vai ter que aumentar o volume também para que essa divisão aqui permaneça constante, tá? Mas eu vou verificar, tá? Eu só estou falando essas coisas porque aqui é uma simetria. Às vezes não há essa simetria, né? Dobrar, talvez aumenta de 300 para 350, tá? Mas quando dobra assim, a gente consegue já ver o resultado. Mas a gente tem que provar, né? Então tem aqui, ó, volume no estado A dividido pela temperatura A. Isso deve ser igual a volume B, temperatura dividido por temperatura B. Então tem aqui, ó, volume no estado A é 16
temperatura no estado A é 300, isso é igual volume B, que é a nossa pergunta, dividido por 600. Eu vou isolar B, vou passar esse 600 para o outro lado. Ó. Isso aqui vai ficar assim então, ó. Volume B é igual 16 vezes 600 em cima, né? O 600 estava dividindo, passou multiplicando 16. E aqui embaixo, 300, tá? E ó, eu vejo que 600 dividido por 300 dá 2, né? De maneira que isso aqui vai ficar, então, 2, né? Vezes 16. Ou seja, o volume no estado B é 32 litros, como eu já tinha previsto, né? Porque se a temperatura dobrou, aqui nesse caso o volume vai ter que também dobrar. Para que volume por temperatura, essa divisão, né? Essa razão seja constante. Então tá aqui a resposta dessa questão. Vamos aqui abrir a página 2 da avaliação, né? Então, a página 2, com a questão número 6 da prova A. Lembrando que a prova B ela é semelhante e na maioria das questões muda só o valor. Tá? Então tem aqui, ó, questão número 6. Em um recipiente fechado de volume V, contém certa massa de gasosa a 27 graus, exercendo uma pressão de 1 atm. Após o aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atm. Supondo desprezível a variação de volume, a nova temperatura do sistema será... Então, veja, quando ele diz que é desprezível a variação do volume, ele está nos dizendo que é uma transformação isocórica, né? Ou seja, o volume é constante. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica é a mesma coisa. Então, vou fazer aqui, ó, o estado A e o estado B. Vou tirar os dados aqui. Então, eu vejo que eu preciso de pressão, né? Pressão e temperatura, então. Do volume não preciso, né? Então, a pressão no estado A, ele diz que é 1 atm. E a temperatura no estado A é 27 graus Celsius. Convertido para Kelvin, né? Porque a temperatura está em Kelvin. Isso aqui, então, é 27 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin, né? É 300 Kelvin, tá? Então, aqui é igual a 300 Kelvin. Então, no estado B, o que aconteceu? Após aquecimento, verificou-se que o valor da pressão era de 2 atm. Então, a pressão, né, ela dobrou. Dobrou, tá? E novamente, né, é pressão por temperatura, né? E isso é igual a uma constante. Se dobrou a pressão, vai ter que dobrar a temperatura também, para que essa razão permaneça constante, tá? Então, eu já sei que o resultado aqui vai ser 600 Kelvin da temperatura no estado B, tá? Mas vamos verificar aqui, ó. Pressão A, temperatura A é igual pressão B, temperatura em B. Então, vou ter aqui, ó, 1 atm dividido por 300
igual 2 dividido pela temperatura em B. Multiplicando isso cruzado, né? Vai ficar TB, temperatura em B, né? E 300 vezes 2, 600 Kelvin. Como eu falei, eu já sabia que ia dar esse resultado. Nesse caso, né? Porque houve uma simetria aqui, né? Dobrou, né? É claro que de novo, eu só posso chegar a essa conclusão que como lá há números óbvios, né? Se essa pressão, por exemplo, tivesse aumentado de 1 para, sei lá, 1,5 ou 1,7, aí não dava para prever de cabeça, né? Teria que obrigatoriamente comprovar isso através do cálculo, tá? Ok. Vamos para a questão 7, né? E aí nós temos várias isotermas, tá? E aí nesse gráfico de pressão e volume, quando nós temos essas isotérmicas, tá? Teoricamente a gente já sabe que as isotermas que estão acima têm uma temperatura maior, mais elevada do que as que estão embaixo. Eu não sei o valor, tá? Mas a gente poderia supor, por exemplo, que se T1 fosse uma isoterma de 300 Kelvin, T2 teria que ser a temperatura superior a 300, por exemplo, 600 Kelvin, e T3, por exemplo, 900 Kelvin, tá? Então, quando você ver esse desenho aqui, esse gráfico, né, com essas isotérmias, tá, mostrando assim, né, você sabe que as que estão em cima, né, por exemplo, essa está em cima dessa, essa está em cima dessa, tá, né, o T3 está em cima da T2, T2 está em cima da T1, então T3 a temperatura é maior do que T2 e T2 a temperatura é maior do que T1, tá? Então o que nós temos ali parecido igual a isso, né, só de forma invertida, é a letra A, mostrando, ó, aliás, perdão, a letra C, né? Ó, T3 maior do que T2, T2 maior do que T1. Quem está do lado da boquinha, né, aberta, é maior de quem está do lado da ponta aqui dessa seta, tá? Então, na prova A é a letra C. Questão número 8. Nós temos aí um freezer. Muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechada. Todo mundo já deve ter comprovado isso, né? Quando você fecha a geladeira, você tenta abrir logo em seguida, fica difícil, tá? Devido à diminuição da pressão interna, tá? Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado. A temperatura de operação em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente de 27 graus, e a pressão atmosférica PO. A pressão interna poderia atingir o valor mínimo de, tá? Então veja só, nós temos aqui um freezer. Aqui dentro desse freezer, a temperatura é menos 18 graus Celsius, tá? Ou 255 Kelvin, tá? Porque aqui, ó, você vai fazer a conta aqui, ó, Kelvin, né? Menos 18 mais 273. Então a temperatura aqui dentro é 273 paga 18, sobra 255. E aqui fora a temperatura ambiente é 27 graus. E a gente fez várias vezes essa conta, né? 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Então, fora da geladeira, 300 Kelvin. Dentro da geladeira, 255 Kelvin. Veja que a grandeza que é constante aqui é o volume, né? Que é o volume da geladeira. A geladeira aqui não vai aumentar de tamanho nem diminuir. Então, considerando que todo o ar do interior do freezer, no instante que a porta é fechada, esta temperatura está a temperatura do ambiente, né?
Mas ele quer saber a pressão, né? Ele está dizendo que aqui a pressão externa, ele chama de PO. Ele quer saber a pressão aqui interna, tá? Vou chamar aqui fora de pressão A e aqui dentro de pressão B, tá? Veja só, como ele chama a pressão A de PO, tá? E ele quer uma resposta em relação, né? Em proporção em relação ao PO, eu posso chutar qualquer pressão aqui, tá? Eu posso dizer aqui que a pressão é 1 atm. Porque eu só quero uma relação quanto que aumentou ou diminuiu em relação à pressão externa, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Pressão A dividido por temperatura A igual pressão B dividido por temperatura B. Então, tem aqui, ó, tá? Em vez de botar PO, eu vou chutar aqui uma pressão. 1 atm. Se eu tivesse aqui chutado 2 atm, 3 atm, ia dar a mesma coisa, tá? Ia dar a mesma resposta. Porque do outro lado ia aumentar ou diminuir na mesma proporção, tá? E só essa proporção que nos interessa. Então a temperatura no estado A, né? Temperatura fora da geladeira é 300 Kelvin. Eu quero saber a pressão dentro da geladeira que eu chamei de pressão B, tá? E a temperatura dentro da geladeira é 255 Kelvin. Ok? Então, multiplicando cruzado, tá? A pressão em B vai ficar, então, 255, né? Dividido por 300, tá? Então, fazendo aqui essa divisão, ó, 255 dividido por 300. Na prova, talvez essa seja a única questão que exigia um pouco mais de cálculo, né? Por causa da divisão, mas mesmo assim não é difícil, né? 255 dividido por 300 não dá. Então tem que botar um zero aqui, e no primeiro zero eu boto o zero aqui e uma vírgula. E agora eu vou tentar dividir, né? E eu vou por tentativa, né? Até que eu chego que 8, né? Dá, né? Porque 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 3, 24. Se fosse 9 aqui, né? Já passaria. 9 vezes 3, 27, né? Seria maior que esse 25 aqui, tá? Subtraindo aqui, vamos ter 0, 5, 1 e aqui 0, né? Agora, eu tenho que botar mais um 0 aqui, botei um 0, vou tentar dividir. E eu vejo que dá 5, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. E aí, zerou nossa questão. Então, tem aqui que a nova pressão é 0,85 atm, né? Mas ele quer uma resposta em relação à pressão inicial, o quanto que ela aumentou, né? Então, veja só, se 1 atm corresponde a 100%, 0,85 atm vale x%, tá? Eu vou cortar esse atm aqui, vai ficar então, multiplica aqui cruzado, ó, né? X vezes 1 fica x, eu tenho 0,85 multiplicado pelo 100 lá em cima, tá? Vai ficar então 0,85 vezes 100, 85%. Mas se você lembrar, né? Bastaria chegar aqui no final, multiplicar por 100 e você transforma esse número em porcentagem, tá? Então a resposta aqui é a letra B. Considere essa aqui a única questão que seja realmente difícil na prova. Vamos lá então a questão número 9. Eu tenho um gráfico, lembrando que essa é a prova A, tá? Então o gráfico representa uma isotérmia de certa massa de um gás ideal que sofre uma transformação a temperatura constante. Com base nos valores informados no gráfico, determine o volume ocupado pelo gás. Então esse exercício foi dado na lista de exercício de vocês.
Foi dado, foi corrigido no quadro. Então, eu quero o volume no estado C, tá? E aí eu posso comparar qualquer ponto, né, com o estado C. Eu posso pegar os dados do A e comparar com o C. Eu posso pegar os dados do B e comparar com o C. Vai dar a mesma resposta. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar, comparar os dados de A com o C para me achar o volume de C, tá? Então, como é uma isotérmica, então vou pegar, ó, pressão A vezes volume A. Isso é igual a pressão em C vezes o volume C. Então, qual é a pressão no estado A? Eu pego aqui do lado, ó. Pressão, ó. Aqui está as informações da pressão, nesse eixo aqui, tá? Então, aqui tudo é pressão. Então, a pressão aqui é 2, né? Aí eu pego lá embaixo, quando a pressão for 2, o volume também é 2, ó. Só puxar aqui embaixo você acha o volume, ó. Isso é igual no ponto C, ó. No ponto C, o volume é, a pressão, aliás, né, é 0,5. E o volume C é uma incógnita. A gente está procurando. Então, terminando de resolver aqui, né, 2 vezes 2, 4. Esse 0,5 vai passar para cá dividindo. Isso é igual, então, ao volume C. Então, tem que o volume C é igual a 8. Lembrando que qualquer número dividido por 0,5 é o dobro dele. Então, 4 dividido por 0,5, o dobro de 4 é 8. Questão número 10. A respeito do funcionamento da panela de pressão, assinale o que for correto. 01. A quantidade de calor doada ao sistema deve ser constante para evitar que a panela deva explodir. Bobagem, né? Na verdade, o que pode acontecer é que se a panela estiver fechada, né? Você continuar mandando calor, aí sim que ela pode explodir, tá? Então essa aqui está errada. 02. O aumento da pressão no interior da panela afeta o ponto de ebulição da água. Sim, tá? Aumentando a pressão, né? Aumentando a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar também, tá? Então o ponto de ebulição da água vai ser maior do que em 100 graus, né? Então vai ser mais fácil cozinhar. Você cozinha a comida, demora para a água virar vapor, né? Então você cozinha mais fácil. 04. De acordo com a lei dos gases, as variáveis envolvidas no processo são pressão, volume e temperatura. Aqui pode o aluno achar que é uma pegadinha, porque o volume da panela é constante, né? Mas mesmo assim, ela é uma variável. Variável é o quê? É alguma coisa que pode ou não mudar, tá? Mas ela está envolvida no processo, né? Nesse caso aqui, essa variável, ela é constante, tá? Mas sempre, né? Quando a gente está estudando gases, as variáveis que estão envolvidas são pressão, volume e temperatura. Então, essa aqui também está correta. O tempo de cozimento dentro de uma panela de pressão é menor, porque elas ficam submetidas a temperaturas superiores a 100 graus. Isso eu acabei de explicar antes, né? Então, o ponto de ebulição aumenta, né? Tá? Então, permanece por mais tempo a água ali dentro da panela antes de virar vapor, né? Então, a resposta aqui na prova A era 14. Ok? Então, esse vídeo aqui estará postado para vocês conferirem, né? E corrigirem a sua prova. Para aqueles que quiserem a prova B, a resolução é a mesma,
muda apenas os números. Tá ok? É só comparar. Na prova corrigida, eu já anotei a resposta para cada um, né? Faça a resolução, treine bastante, faça o exercício do caderno. E é isso daí. Um abraço.